Muito boa noite. Estamos aqui com um pequeno atraso, pelo que desde já pedimos desculpas, mas vamos dar início ao nosso podcast, emissão especial dedicada à crise na habitação, depois de tanta contestação, manifestações, críticas de todos os lados. O Conselho Regional de Lisboa entendeu que era chegado o momento de convidar algumas das pessoas que podem e devem ter uma opinião e uma posição sobre esta temática, e para isso temos connosco vários convidados e começo por passar uma pequena mensagem que tem a ver com a ausência da arquiteta Filipa Roseta, que por motivos pessoais infelizmente não pode estar presente, mas fica já a promessa de que brevemente ela estará num podcast sobre a mesma temática a explicar, no fundo, a posição da Câmara Municipal de Lisboa em relação a esta matéria. E sem mais demoras, passo já a palavra à Filomena Lança, jornalista do Jornal de Negócios, que irá ser a nossa moderadora hoje. Muito obrigado, Filomena, por ter vindo e tem a palavra. Obrigada, doutor. Sejam bem-vindos. Vamos então olhar em particular para as medidas que o Governo apresentou para a habitação, que já foram aprovadas em Conselho de Ministros, foram enviadas para o Parlamento, aguardam agora a continuação do processo legislativo. O pacote Mais Habitação tem sido muito polémico, por razões várias, é uma proposta, enfim, bastante abrangente, e vamos então aqui tentar passar em revista alguns dos principais aspectos, enfim, debatê-los um pouco. Para isso contamos com a doutora Filipa Arantes Pedroso, que é advogada, presidente da UAIR Portugal, uma associação que tem como objetivo aumentar a visibilidade das mulheres no setor da construção imobiliária, portanto, especialista nesta área. O Luís Mendes, que é vogal da direção da Associação dos Inquilinos Lisbonenses. O Dr. Manuel Alexandre Henriques, que é advogado da Cérvulo e especialista na área do imobiliário. O professor Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, também advogado, professor catedrático da Universidade de Lisboa, grande especialista na área da habitação, mas também fiscalidade e imobiliário. E a doutora Carla Parreira Leandro, também advogada da Cérvulo e igualmente especialista também nestas áreas do imobiliário. Para começar, eu gostaria de vos pedir uma primeira apreciação sobre a proposta, sem entrarmos ainda nos detalhes, porque depois iremos a cada um deles, mas uma primeira apreciação global sobre esta proposta do Governo para resolver os problemas da habitação. Doutora Filipa Arantes Pedroso, posso começar por si? Bem, primeiro, muito obrigada por me terem convidado. Vou estar aqui e falar sobre este assunto, que é um assunto que me interessa muitíssimo, é a área onde eu trabalho. Sou também advogada na J Legal, na área imobiliária. E, portanto, a primeira apreciação destas medidas que o Governo tomou e que vai ser apreciado pela Assembleia Nacional, são negativas. A minha primeira apreciação é extremamente negativa. Acho que o único aspecto positivo que podemos encontrar aqui e que os investidores mostraram alguma apreciação e, portanto, que é importante, é o licenciamento. Embora o licenciamento ainda não esteja legislado, é parte destas medidas que menos foi discutida e legislada. Portanto, temos que ver como é que isto vai funcionar e em que medida vai trazer mais celeridade ao licenciamento, que é de facto uma das grandes queixas dos investidores. Não sabemos ainda como é que isto vai funcionar. Aliás, porque isto foi feito à revelia das câmaras. As câmaras não foram ouvidas, ou foram ouvidas muito depois, e, portanto, sem câmaras, acho que isto não vai a parte nenhuma. Vamos ver quais são os efeitos práticos, como é que vão conseguir resolver este problema e se o vão alguma vez conseguir resolver. Este é, de facto, a solução porque é uma das críticas dos investidores, é o prazo, o enorme
atraso nos licenciamentos. Além disso, outro problema que eu acho que esta lei veio trazer e que veio demonstrar e que veio preocupar os investidores é a instabilidade legislativa e fiscal. Portanto, é muito importante para os investidores a estabilidade. E nós, de repente, vimos com esta lei acabar com os ARIs, com os justos gold, acabar com o alojamento local, porque, no fundo, o alojamento local é praticamente, acaba praticamente nos próximos tempos, e depois todas as medidas são tomadas numa perspectiva do lado da procura, e não vimos aqui grandes medidas importantes do lado da oferta. Ora, no meu entender, o grande problema que temos é que há pouca oferta para a procura que temos. Portanto, assim sendo, os preços sobem naturalmente, porque a oferta tem que ser superior à procura para que os preços possam equilibrar-se e possam descer. Ora, neste lado da oferta, não vimos aqui nenhuma medida que dê algum conforto que vai aumentar a construção nova. Mesmo, portanto, nós queremos aqui o arrendamento, mas o que chamam, e que há em quase toda a Europa, o build to rent, é uma coisa que é uma área que eu acho que mataram com estas medidas, porque se nós queremos mais arrendamento, não podemos estar a congelar rendas, nem podemos estar a limitar o aumento das rendas, restringir os aumentos das rendas. Portanto, isto é contrário ao que se espera quando se quer mais arrendamento. Portanto, parece que nós aqui o que estamos a fazer é exatamente o contrário do que se esperava para aumentar não só o arrendamento, como diminuir os preços. Se queremos diminuir os preços, só podemos atuar do lado da oferta. Já vamos olhar para alguns desses detalhes mais em particular. Com certeza. Dr. Luís Mendes, a visão dos inquilinos é igualmente pessimista ou nem por isso? Boa noite. Muito obrigado. Boa noite e muito obrigado ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados pelo convite que endereçou à Associação de Inquilinos Lisbonenses. Estamos aqui com muito gosto e muita honra, num painel tão distinto. De uma forma geral, a nossa associação tem uma perspectiva muito positiva relativamente ao pacote. Achamos que o pacote apresenta aqui medidas, é um pacote pontual. Nós sabemos e percebemos que estamos a falar, digamos, de um problema que é estrutural da economia e da sociedade portuguesa, como é a questão da disfuncionalidade do mercado de arrendamento, e mesmo aqui já falou a doutora Filipa também do desajustamento que existe entre oferta e procura, também do ponto de vista da compra e venda, e achamos que o pacote vem de certa forma, quase como de forma pontual e muito tópica, não é? E compultural, eu diria, procurar agilizar aqui um conjunto de medidas que permitam resolver um problema que, volto a dizer, é estrutural e que parece que exige aqui uma dimensão de compromisso e de pacto de regime entre direita e esquerda, inquilinos e senhorios, propriedade e habitação, que não parece ser superada ou resolvida pela situação como está colocada pelo mercado, e exige aqui uma intervenção mais robusta da parte do Estado. E, portanto, nós somos favoráveis ao pacote, achamos que as medidas são positivas, nomeadamente, por exemplo, o apoio extraordinário ao pagamento das rendas, o congelamento dos contratos antigos, o facto do Estado se assumir aqui como um agente importante de arrendamento e subarrendamento, portanto, no sentido em que também garante o pagamento após 3 meses de incumprimento por parte das famílias e dos inquilinos, a própria alteração que é feita à carga fiscal em função da durabilidade dos contratos de arrendamento, que era algo que também a IL pedia já há algum tempo. Contudo, vemos também com bons olhos as restrições ao pacote dos Golden Visa, portanto, no sentido em que, a nosso ver, é uma das causas estruturais de distorção do mercado, e, na verdade, o pacote mais habitação não vai acabar com os Golden Visa no sentido como eles existem. O que vai fazer é restringir fortemente, colocando aqui um gargalo muito forte à questão da oferta que vai ser possível, no sentido que vai restringir precisamente portanto, os Golden Visa e a atribuição do estatuto em função da colocação de oferta no mercado de arrendamento acessível.
não é? Ou então para aquisição para morada própria, enfim. Relativamente ao alojamento local, achamos que a medida talvez seja um bocadinho excessiva. O alojamento local é um setor... Sim, vamos especificamente. Só terminando, deixe-me dizer que, portanto, somos favoráveis, de acordo com as medidas que agora acabei de referir. Achamos que vem colocar aqui vem introduzir um reequilíbrio que é necessário no sentido entre os dois direitos constitucionais importantíssimos, que são o direito à propriedade e o direito à habitação, e é uma forma que nos parece inteligente, de social-democracia, de procurar conciliar problemas da comunidade e do mercado, usando aqui o Estado como um agente fundamental de regulação e de moderação, não é? Ou de mediação, perdão. A nosso ver, a grande crítica que se faz é que as medidas deveriam ser ainda um bocadinho mais aprofundadas. Portanto, nós defendemos há algum tempo, e muito rapidamente, nós defendemos há algum tempo que a questão da carga fiscal sobre os senhorios deverá ser reduzida, nisso estamos de acordo com a ALP, até há muitos pontos de acordo, mas que achamos que devia haver uma indexação dessa carga fiscal ao valor do arrendamento por metro quadrado. Porque tratar os senhorios todos por igual, independentemente de eles praticarem valores especulativos ou outros valores mais acessíveis, para além de que há aqui uma concorrência desleal pelas isenções fiscais que são feitas aos fundos de investimento imobiliário, etc., parece-nos que é uma forma de distorcer o mercado e de acabar por afastar ou reprimir uma oferta. De uma forma geral, somos muito favoráveis. Parece-nos um programa inteligente, mas que poderia ter outras medidas, depois poderíamos desenvolver pouco mais profundas no sentido de resolver o problema. Ok, obrigada. Dr. Manuel Alexandre Henriques, um ponto de vista um bocadinho, uma perspectiva um pouco mais técnica, também numa primeira abordagem. Numa primeira abordagem, muito breve, também para não tirar tempo aos nossos convidados, dizer que o que falha neste pacote, embora com justiça tenha que se dizer que tem sido mitigado, um pouco mitigado, desde 16 de fevereiro até o texto conhecido em 30 de março, é sobretudo, digamos, a falta de compatibilidade em medidas que a própria sociedade reconhece que são urgentes, com o investimento que é importante para a sociedade se desenvolver e para criar um estoque de habitação que permita, no fundo, resolver o problema da habitação como ele é considerado. Algum radicalismo, pelo menos nas medidas como são conhecidas, pode ter um efeito, eu não queria dizer perverso, mas ter um efeito contrário. E, acima de tudo, e para terminar esta minha intervenção, parece-me que se fez o caminho inverso daquilo que é a lógica de uma alteração desta profundidade. Ouviu-se pouco a academia, ouviu-se pouco quem estuda estes assuntos há muitos anos, ouviram-se pouco as associações, e temos aqui 3 associações hoje representadas. Eu penso, acima de tudo, que houve alguma precipitação em dar uma resposta política e pouca ponderação na escolha das soluções técnicas. Esperamos nós que até ao fim do processo legislativo, que ele está ainda não está no início, porque já houve a discussão pública, mas o diploma está na Assembleia desde o dia 10 de abril, que se possam melhorar e mitigar os efeitos negativos e enaltecer ou sublinhar os positivos. Numa primeira abordagem, é o que me parece mais consistente dizer, concordando no essencial com o que já foi dito aqui, quer pelo Luís Filipe Mendes, quer pela doutora Filipa Arantes Pedroso. Ainda vai haver propostas de alteração e provavelmente também compatibilização com algumas das propostas da oposição. Esperemos que sim. Vamos ver. Exato. Professor Menezes Leitão, passava-lhe a palavra também para lhe pedir uma primeira apreciação sobre as propostas, como é que olha para elas? Eu já pronunciei publicamente sobre essas propostas. A nosso ver, este pacote mais habitação deveria, na verdade, chamar-se pacote menos habitação, porque é o que vai resultar, inevitavelmente, do que se vai passar aqui, e quem diga o contrário está, de facto, a atuar naquela questão de a demonstração total de irracionalidade, que é repetir sistematicamente a mesma medida, à espera que um dia ela dê um resultado diferente. O resultado é sempre o mesmo e é preciso salientar que nós já vamos no 4º pacote feito por este Governo desde 2015. Quando o Governo tomou posse, na altura, as medidas que tomou na habitação levaram o arquiteto Vítor Reis, que é uma pessoa muito ponderada e conhece muito bem essas questões,
a dizer que o Governo tinha destruído em semanas o que tinha levado 30 anos a conseguir em termos de recuperação da confiança dos proprietários. E, na verdade, nós já tivemos a nova geração de políticas de habitação, o primeiro direito, as reformas do arrendamento de 2019, as proteções das lojas históricas e agora temos este pacote mais habitação. Este pacote, na forma como foi apresentado, eu devo dizer que podem, a partir de agora, e nós dissemos isso até à Ministra, podem, a partir de agora, aprovar o que quiserem. Neste momento, o mercado de arrendamento foi destruído por décadas pelo que foi anunciado em 16 de fevereiro. As consequências são estas. O impacto nos investidores foi brutal. Portanto, no fundo, espalharam a Boa Nova como os 12 apóstolos, imediatamente com esta questão, e causou alarme social mesmo nos próprios imigrantes. Que devo dizer que eu próprio fui até convidado para dar uma entrevista no Jornal de Luxemburgo relativamente ao pânico com que os imigrantes estavam com a hipótese de se arrendarem coercivamente as suas casas. Portanto, a situação que existiu aqui foi absolutamente dramática neste âmbito. Mas mostra bem a total falta de preparação, porque para além da forma atabalhoada como foi feita a consulta pública, portanto, um dia era um prazo, outro dia era outro, ninguém se entendia com isto, a Associação Nacional de Municípios pedia alterações, o que é que o Governo depois apresentou no âmbito da consulta pública? Praticamente a mesma coisa. Portanto, não alterou quase nada, alterou aquela coisa absurda de dizer que os senhorios eram responsabilizados caso os inquilinos colocassem os prédios em sobrelotação, mostra bem, de facto, a total perspectiva contra os proprietários que este Governo tem. Essa parte, felizmente, que caiu, mas foi a única coisa que foi alterada. De resto, ficou tudo exatamente na mesma como estava. E eu devo dizer, eu aconselho a todas as pessoas que prestem atenção a isto para verem o que os serviços da Assembleia da República disseram sobre esta proposta de lei. A proposta de lei 7115 primeira. Porque, mal a proposta de lei chegou ao Parlamento, os serviços da Assembleia da República disseram que lhe parecia a proposta inconstitucional. E, precisamente por isso, perguntaram se estava em conformidade com o artigo 120 do Regimento a admissibilidade dessa proposta e diziam que aceitavam que ela passasse com a hipótese de ir a ser revista. E, precisamente por isso, o Presidente do Parlamento deu um despacho dizendo para ponderar o que os serviços disseram no caso desta indicação. Portanto, isto é o estado em que nós estamos relativamente à legislação que está a ser apresentada e produzida no âmbito deste caso. Porque nós estamos a assistir a situações que, no fundo, correspondem a um regresso ao pré-gonçalvista. Eu devo dizer, enfim, tinha mais ou menos 10 anos por essa altura, por isso não me lembro muito bem das situações, mas tive a ocasião de ver muitas coisas que foram feitas relativamente a este caso. Tive a ocasião de ver contratos de arrendamento feitos por câmaras municipais contra a vontade dos proprietários, em que a pessoa, pura e simplesmente, o proprietário era sujeito apenas de prisão, se não arrendasse o imóvel, em consequência deste tipo de situações, e as câmaras arrendavam o prédio à força a qualquer pessoa que lá aparecesse, sem critério nenhum, e às vezes até inimigos dos proprietários. Eu já vi casos de contratos desses, e devo dizer que alguns deles ainda hoje lá estão. Portanto, ou seja, para demonstrar bem, quando o Governo diz que quer proteger os inquilinos relativamente com as tais rendas congeladas, que é também outra coisa completamente absurda, porque nós estamos a proteger inquilinos que ganham 5 salários mínimos por ano. Portanto, estamos a proteger pessoas com 57 mil euros de rendimento. Porquê? Porque o Governo tem um lobby pró-inquilino, pura e simplesmente. Porque se ele fizesse um critério de segurança social, perguntava, alguém dizia, mas alguém que ganha 57 mil euros por ano tem algum direito a receber uma proteção do Estado? Zero. Só que, precisamente por isso, como não querem que seja o Estado a dar a proteção, obrigam, e sabem que não poderiam dar, obrigam os espetáculos privados a dá-la. Portanto, no fundo, nós estamos a fazer os espetáculos privados, não é fazer segurança social, é, no fundo, a proteger pessoas que não têm direito nenhum, façam o rendimento que ganham, a ter uma mínima proteção relativamente, e que estão, de facto, normalmente até temos casos, com casas no centro de Lisboa, que estão a pagar rendas baixíssimas, com imensa área, e que muitas vezes até as usam para arrendar quartos ilegalmente e todas essas questões. Portanto, no fundo, nós temos aqui uma perspectiva que é totalmente dirigista contra os proprietários privados e que representa uma inconstitucionalidade muito séria. Agora, o resultado que isto dá, já se sabe qual é. Nós, em consequência das medidas que foram tomadas em 75 e agora estão a ser retomadas, nós não tivemos arrendamento durante décadas em Portugal. Isso aí eu sei que assisti pessoalmente. Quando eu quis arrendar a casa, não havia. E as pessoas tinham um negócio absolutamente extraordinário, que era que pagava-se, na altura, 25 contos só para ir ver casas. Portanto, ou seja, havia empresas que faziam isto. Só para nós vermos casas, para a hipótese de um dia a conseguimos arrendar que não conseguíamos, nós tínhamos, de facto, situações deste género. Isto, o que se passou desde, eu pergunto, de facto, a qualquer pessoa que olhe para isto, diga o seguinte: desde que este Governo tomou posse, a situação da habitação em Portugal melhorou ou piorou?
E a resposta é muito clara, piorou imenso. E piorou imenso, não foi pelos nómadas digitais, não foi pelo alojamento local, não foi por nada. Foi porque se quebrou a confiança dos proprietários. E quando se quebra a confiança, isto é uma situação tão simples, o arrendamento, quer se queira, quer não, é um negócio privado. E toda a gente diz que é um contrato intuito persona, portanto a pessoa escolhe a pessoa com quem arrenda e tem que arrendar alguém que lhe mereça confiança. Não vai arrendar a primeira pessoa que lhe apareça à frente, que é logo o primeiro problema que colocamos aqui. E quando aparece o Estado a dizer, não, nós vamos lá meter pessoas em casa, eu quero ver quantas pessoas é que fizeram. É que a Câmara tentou fazer isso. E até antes pediu ajuda para convencer os proprietários. Não teve grande sucesso com esse tipo de medida. Porque, de facto, as pessoas receiam colocar as casas a pessoas que não conhecem. Isto é um fator que tem que ser visto. E é um fator óbvio quanto a esta questão. Tudo isto deixaria abaixo imediatamente a ideia louca por o Estado, como agente imobiliário, a querer fazer subarrendamentos, e ainda mais a meter-se nesta história desta burocracia do Balcão Nacional de Arrendamento, que, aliás, também há um retrocesso gigantesco porque passa a ter situações colocadas. Portanto, eu, em termos de conclusão, eu diria pura e simplesmente isto. O que vai resultar desta situação, nós já assistimos nos anos 70 e anos 80, é não haver casas para arrendar. E as rendas ainda vão mais disparar em consequência desta situação. Faz-nos falta alguém como o Dr. Mário Soares, que em 1985, de facto, apesar de ser impopular e não ser visto com muita medida de esquerda, resolveu passar a permitir a atualização das rendas. Isto permitiu que as coisas começassem a melhorar. Em 1990 houve o RAU que permitiu contratos temporários. Estamos a voltar para trás e a recuar no tempo. O resultado vai ser o que já foi da outra vez. O professor falou aqui na questão do Balcão Nacional do Arrendamento, que também é tem ali várias alterações naquela proposta. Doutora Carla Leandro, pode-nos falar um bocadinho sobre isso? O que é que muda e se é relevante ou não? São ou não relevantes aquelas alterações que estão ali propostas? Na verdade, eu ainda não... Muito boa noite e muito obrigada pelo convite uma vez mais. Na verdade, nem eu própria percebi muito bem o que é que vai ficar diferente nesta criação do balcão do arrendatário e do senhorio. Eu acho que o que basicamente muda é uma nomenclatura para um problema que já é endémico, que é o problema da execuibilidade das decisões jurisdicionais relativamente às cessações rápidas e céleres de contratos de arrendamento que estão a ser incumpridos e portanto, os proprietários também ficam desmotivados e desprotegidos nesta faceta, infelizmente também. Não é garantido que uma legislação alterada venha permitir essa celeridade, porque o problema de facto é endémico e o problema é endémico e não se resolve com estas medidas que estão a ser propostas aqui nesta proposta de lei. Porque, mal comparado, o que me parece que está a acontecer aqui é que nós estamos a pôr um penso rápido numa perna de cepada e, portanto, não vamos curar o problema e não vamos seguramente resolvê-lo a longo prazo. De facto, existe um problema sério e grave em termos habitacionais, mas que, no meu entendimento, nem se resolveria tanto com uma alteração das próprias políticas de habitação e com uma alteração como aquela que estamos a protagonizar nos diplomas de arrendamento, mas passaria, sobretudo, por uma descentralização que não está a ser feita, porque temos uma concentração de pessoas nas grandes cidades e, portanto, a pressão urbanística é evidentemente maior quando devíamos estar a focar-nos em soluções alternativas para tentar descentralizar aquilo que é de facto essencial para que as pessoas se consigam residir noutros locais que não nos grandes centros, que consigam trabalhar, consigam educar os seus filhos e consigam de facto ter um acesso a políticas de saúde e a transportes que lhes permitam deslocar-se com relativa facilidade e exercer as suas atividades profissionais. Portanto, em termos gerais, acredito que este pacote da habitação mais não é de facto aquilo que se pretende e apesar de a iniciativa ser de facto necessária face aos problemas de habitação que se colocam neste momento e que se colocam sobretudo nos grandes centros, porque o problema não se revela tanto como sabemos no interior do país, que está exatamente com o problema oposto, não é claramente através de uma política protecionista e do congelamento de rendas e
de uma atribuição, no fundo, de um fecho do mercado do arrendamento aos proprietários que já tanto dele desconfiam, porque eu, como advogada e advogada de direito imobiliário, apoio alguns proprietários que, de facto, têm uma desconfiança muito grande relativamente a este tipo de figuras legais, exatamente pelo tema de não conseguirem, em tempo útil, garantir, no fundo, o cumprimento da lei que é vigente e que é, considero eu, uma das mais protecionistas para o arrendatário, provavelmente da Europa, que não encontra par noutra legislação e às vezes é muito difícil explicar a clientes e a proprietários, sobretudo estrangeiros, porque é que não conseguimos tirar um arrendatário que não paga há 6 meses, não o conseguimos tirar imediatamente de uma casa e ele poder ter Mas é assim tão oportunidade. rápido noutros países? Eu diria que, havendo uma justiça que funcione de uma forma mais célere e tendo decisões que são execuíveis mais rapidamente, seguramente que se consegue, de facto, ter aqui uma mobilização da economia, que, no fundo, é quem gera tudo o que nós vivemos e precisamos. Ok, muito bem, muito obrigada. Doutora Filipe Arantes Pedroso, falou-se já aqui na questão do arrendamento forçado, a proposta de lei entra com uma nuvem sobre si, uma nuvem de uma potencial inconstitucionalidade. Na sua opinião, há de facto problemas de constitucionalidade nesta proposta? Bom, isso é uma questão que eu acho que isso vai para além do que é aqui mais importante. Porque poderá haver... É um dos temas mais polémicos. Sim, poderá haver inconstitucionalidade, mas eu acho que o grande problema que se coloca aqui é, de facto, criar uma desconfiança e uma falta de confiança que os investidores ou que os proprietários passam a ter no arrendamento. Depois há aqui situações complicadas, como o que é um prédio devoluto, e depois um prédio devoluto que tem rendimento, que tem custos de água, de eletricidade, ou baixos, por exemplo. O que é isto de custos baixos? Ou não tem nenhuns, ou tem... A lei já prevê, não é? A lei já baliza. Não, a lei não prevê nada. É exatamente, pelo menos no decreto-lei que proposto, que eu vi, diz exatamente, quando se refere a prédios devolutos, com custos baixos, sem custos ou com custos baixos. Não eram os consumos Isto é polémico, vai levantar, quanto mais deste tipo de situações colocarmos numa legislação destas, mais problemas vai criar. Depois, tentaram aqui fugir um bocadinho às câmaras, não é? Que se as câmaras não aplicarem, e então pode vir o IRU e aplicar e obrigar o arrendamento, portanto, se o proprietário não responder. Portanto, há aqui situações que eu acho que isto é, de facto, um ataque à propriedade privada, e sem dúvida nenhuma, e funciona, e ninguém pode ser obrigado a arrendar uma propriedade que é sua, porque sim, e porque está devoluta. Não é pelos prédios que existem, há muitos prédios do setor público, dos Estados, municípios, que devem ser utilizados para esse fim e que nunca foram e que não estão a ser utilizados. Há muito mais. Não é problema, não será o número, aliás, que pelos números que se dizem, são muito poucos os prédios devolutos, são pouquíssimos, portanto nem sequer faz sentido ter colocado nesta legislação esta questão, que só serviu para criar ainda mais conflitos e mais desconfiança dos proprietários relativamente ao arrendamento, não é? Porque é muito importante a confiança. Aliás, como se falou aqui, quase todas as pessoas falaram nisto, a confiança é fundamental para que o proprietário ponha o seu imóvel no mercado. Se nós temos um imóvel, as pessoas compram o imóvel para ter um rendimento. E se querem se o põem para ter um rendimento, têm que ter a certeza que vão ter esse rendimento, não podem ter problemas se o inquilino não paga, de demorar anos para pôr esse inquilino na rua e estar sem receber renda nenhuma,
O Estado aqui não se sobrepõe, faz aqui fala ao de leve nestas questões, mas não se sobrepõe e não há aqui nenhuma solução para este problema. Não sei se isto vai funcionar, o balcão do inquilínio de senhorio, ou o BAS, não sei se vai funcionar, se não vai funcionar. O que nós temos visto hoje em dia é que nada funciona. Tenho a impressão que tudo que meta neste momento tribunais tem grande dificuldade de funcionar em tempo e com a celeridade que o setor privado quer. Portanto, penso que isto não é A ideia seria tirar mais dos tribunais, mas parece que também não funciona muito bem. Não, há arbitragens, há se calhar outras soluções que podiam ter sido aqui criadas, portanto, fora dos tribunais propriamente ditos, soluções diferentes que podiam ter sido aqui criadas, mas que não foram sequer postas ou discutidas. Portanto, isto foi muito unilateral. O Governo mandou cá para fora algumas ideias que tinha e pronto, e resolveu pô-las no papel de uma maneira que não sabemos se isto vai funcionar ou não vai funcionar. Agora, se querem mais arrendamento, também não pode o dizer-se mais arrendamento e, por outro lado, vamos limitar os aumentos de renda. Até num contrato novo, portanto, a renda está limitada. Isto não faz o menor sentido. Portanto, eu acho que isto vai haver menos arrendamentos. Estou de acordo com o professor Menezes Leitão. Isto vai haver menos arrendamento. O arrendamento vai ser muito menos do que existiu até agora. Aliás, estamos a acabar com o arrendamento. A solução não é esta, é completamente ao contrário. Sr. Luís Mendes, temos aqui dois direitos constitucionalmente protegidos: direito à propriedade, direito à habitação. Como é que se resolve isto? Não só em relação ao arrendamento forçado, mas, enfim, as várias propostas estão em cima da mesa. Como é que vocês olham para isto? Bom, parece-nos quando há acusações relativamente ao radicalismo destas medidas, nós posicionamos até com alguma surpresa, porque a tomada de posse administrativa, as obras coercivas, a obrigação de arrendamento acessível, até através também de arrendamento forçado, são medidas com amplo eco por toda a Europa social-democrata, em vários países capitalistas, de capitalismo avançado, neoliberais, e onde estas medidas trabalham muito bem há muitas décadas. Eu estou a referir-me ao caso da Dinamarca, Finlândia, Áustria. A Áustria é o exemplo paradigmático, quase um espelho do que seria a materialização da nossa Constituição do ponto de vista no território do regime de propriedade equilibrado. Portanto, mercado livre, 1/3 mercado livre, 1/3 de renda social ou domínio público, não é? E depois 1/3 de cooperativo. Portanto, e Viena é um exemplo disso. E funciona lindamente. Portanto, quando estamos perante uma situação de regime de propriedade, claro domínio do privado, 98% do mercado de habitação em Portugal é privado, 2% é público, eu diria, se as perspectivas que estão presentes aqui de mercado resolveram alguma situação. Isso não é por termos, e aí concordo com o Dr. Menezes Leitão, se não é por termos, de facto, um Estado que devia ser muito mais interventivo e não fazer, digamos, dos senhorios, transmitir o ónus social da questão do mercado, do funcionamento do mercado de arrendamento mais acessível para esse ónus para os senhorios, se não necessitaríamos de facto ter aqui um Estado muito mais forte, menos neoliberal, se calhar menos agilizador do mercado e porventura muito mais regulador, não é? Porque são poucos os países, até peço que me citem, porque não conheço países onde não há regulação a nível das rendas. Fala-se muito de facto de regulação, mas do que estamos a assistir é mercado livre. Desde 2012 que temos uma situação, mesmo com as contrapartidas que o NRAU 2012 permitia, temos uma situação de profundo desequilíbrio aqui entre estes dois direitos, o direito à propriedade e o direito à habitação, um desequilíbrio que trouxe
um aumento galopante, o maior da OCDE, mesmo por comparação aos rendimentos médios das famílias, às vezes de 2 dígitos ao ano, não é? Portanto, estamos a falar, ultimamente tenho detido muito sobre a periferia, de acordo, por exemplo, com o Idealista, que é um site idóneo do mercado, o valor das rendas aumentou em 8 anos 187%, por exemplo, em Montabrão, que é uma freguesia popular, de classe operária, etc. Classe trabalhadora, média-baixa, não é? Portanto, 187% em 8 anos, eu acho que isso é que é radical, efetivamente. Portanto, nós consideramos que estas medidas são ajustadas, volto a dizer, trazem aqui algum reequilíbrio e achamos que é certo que muito do que tem vindo a ser feito nos últimos 8 anos é muito discursivo e muito teórico, mas eu acho que perante décadas da ausência de política pública de habitação, alguma coisa começou a ser feita com a geringonça, efetivamente. E havemos de ver os frutos disso. Temos que dar tempo ao tempo para depois de todo o processo desta lei avançar e deste pacote poder ser territorializado e materializado na prática, garantindo efetivamente o direito à habitação sem ferir de morte o direito à propriedade, garantir que efetivamente funcione e que permita suprimir uma procura insolvente de muitas milhares de famílias que não encontram no mercado a resposta a esta necessidade. Portanto, de facto, concordamos, o Estado devia ser mais... na verdade, o programa é um programa, voltamos a dizer, um programa equilibrado e tem aqui, é intervencionista, mas ao mesmo tempo tem um pano de fundo, que a nosso ver é um pecado original. É que não se liberta desta capa de Estado neoliberal que fica constantemente refém dos interesses do mercado ou da propriedade para satisfazer interesses sociais. Nós sabemos que o mercado não está interessado em satisfazer esses interesses. É o Estado, e a Constituição é muito clara nessa matéria, é o Estado que incumbe esse dever. E, portanto, o Estado, a nosso ver, e, por exemplo, respondendo também às questões do arrendamento forçado, que me parece, de facto, fundamental, o Estado deveria dar cumprimento à lei de 2020, que permitiria fazer um diagnóstico do património público devoluto, perceber onde é que esse património está localizado, perceber em que situação de estado de conservação e manutenção ele está, as tipologias, tem vocação residencial ou não. Depois desse diagnóstico, efetivamente mobilizar esse património através de obras de reabilitação urbana do próprio Estado e colocá-lo em bolsas de arrendamento acessível para os mais vulneráveis e depois, se isso não resultasse, depois avançar para todas as propriedades devolutas de imensas IPSS e de fundos de investimento imobiliário que estão fechadas, eu não diria das IPSS para fins especulativos, mas que desconfiamos que os fundos, isso é muito claro, não é? Alimentam um fenómeno de financiarização da habitação, que a habitação é um ativo, não cumpre a função social para a qual foi construída, que é ser habitada, ser morada de alguém, avançar para essas propriedades devolutas e só em última análise, e acho que isso é uma questão que penso que é até de consenso, já vi em vários meios e em várias sedes afirmar-se precisamente este pensamento, que isto for a questão dos devolutos, da mobilização dos devolutos, até efetivamente o arrendamento forçado ser algo faseado, partindo do património do Estado, que, brincando, o Estado a arrumar a própria casa, não é? E depois ir avançando, até se a necessidade fosse procurar mobilizar património privado. Quando estamos a falar dos devolutos dos privados, estamos a falar de casas que efetivamente, por exemplo, eu conheço pessoas que têm devolutos e cujos devolutos não vão ser contemplados por estas medidas. Estamos a falar de casas que estão ou em ruína, ou que de facto não cumprem há muitas décadas a sua função social ou económica. E nesse sentido, então estamos a dizer que a lei de bases também é inconstitucional, porque a lei de bases da habitação é muito clara. Os devolutos que estejam em áreas de forte pressão urbana, a expressão não é muito feliz, mas pronto, áreas de forte pressão urbana e que a procura seja insolvente, o Estado tem que agilizar medidas para colocar estas casas no mercado, e isto é comum em toda a Europa social-democrata. Portanto, não vejo qual é o alarmismo relativamente a estas questões, senão algum mito da dimensão sacrossanta da propriedade. Não sei.
A questão do arrendamento forçado, de facto, já está prevista na lei em algumas situações. Há mais de 10 anos. Professor Menezes Leitão, acredita que isto é mesmo um assunto que tem que ser visto pelo Tribunal Constitucional? Claro, sim. Enfim, eu devo dizer que eu pessoalmente... A Lei de Bases da Habitação, efetivamente, prevê Sim, mas repare, nós o temos arrendamento aqui... forçado e na altura ninguém suscitou a questão da constitucionalidade. Da habitação, em grande parte, é uma lei programática, aliás, devo dizer, o Partido Socialista faz grande questão naquilo, mas, efetivamente, só tem ideias vagas, portanto, ou seja, não tem nada de concreto como tem, precisamente, esta medida. O que tem sido dito sobre o arrendamento coercivo é completamente falso, devo dizer, relativamente a este tipo de questões, porque aparecem a evocar precedentes que não existem, porque a única situação que está prevista na lei, o arrendamento coercivo, é para o caso, como aqui foi dito, de obras coercivas e para a pessoa se ressarcir, para a Câmara se ressarcir do dinheiro que gastou com as obras. Portanto, o que significa que isto tem uma aplicação reduzidíssima. É completamente diferente, nós vamos dizer, mas aplicar isto a toda a gente tem uma casa vazia. Portanto, isto seria completamente, no fundo, estamos a saltar de uma formiga para um elefante. Portanto, ou seja, basta ver, e só dizer já está previsto na lei, é precisamente querer fazer um debate completamente falsificado. O segundo problema que existe, está previsto na lei, mas não é aplicado. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque se uma Câmara, e são poucas que o fazem, porque muitos não têm dinheiro, quiser fazer obras coercivas e dizer o proprietário está intimado e tem que fazer as obras coercivas, a Câmara só intervém se o proprietário não as fizer. Se a Câmara fizer as obras e as colocar neste caso, o que é que ela faz a seguir? Executa o imóvel. Não faz arrendamento coercivo nenhum. Portanto, ou seja, não existe aqui. O único caso que eu conheço de arrendamento coercivo, e admito porquê, parece que é o arrendamento coercivo da sede do CDS no Largo do Caldas, onde de facto foi feito precisamente uma razão óbvia, porque não quiseram executar a sede de um partido político e pôr lá à venda. É a única justificação porque houve ali o arrendamento coercivo. Porque fora disso, não vemos arrendamento coercivo. Eu tenho defendido muitos proprietários que são cheios de obras coercivas e o que leva imediatamente é como a execução e dizem vocês pagam isto em tantos dias ou executamos o imóvel e vendemos em esta pública. Portanto, arrendamento coercivo e invocar esse precedente é de facto estar a querer completamente enganar a opinião pública quanto a isto. Isto é totalmente diferente da situação de termos uma casa que não está a ser arrendada. Isto também é diferente de termos, vamos lá ver, a questão que se coloca é esta. Em Portugal, a desconfiança relativamente ao arrendamento é tão grande que a diferença que existe com a Europa é esta. Na Europa, quem tem 41% dos que têm uma segunda habitação arrendam. Em Portugal, só 13%. Portanto, o que significa que há aqui uma diferença muito grande em termos de confiança dos proprietários quanto a este tipo de situação. Mas não são 100%, nem há arrendamento coercivo para todos os prédios de luxo. Isso não existe. Vamos lá ver quantas situações. Eu, quando começaram com esta conversa, que vi exemplos no resto da Europa, eu perguntei à União Internacional de Prédio Imobiliário, que tem várias associações de proprietários membros, e disseram não conhecemos nenhum caso de arrendamento coercivo no resto da Europa, nestes termos, nestas condições. Pois, por outro lado, o exemplo que está a ser dado na Áustria, pode haver casos de pessoas que aumentem penalizações por impostos. Isso existe. Agora, chegar alguém, uma Câmara, e dizer arrendamos a casa à força, isso não existe. Existem sanções para este caso aqui. Agora vamos lá ver. A outra questão que nós temos aqui é, de facto, o absurdo que é dado, porque isto é puramente ideológico, não tem outra coisa a não ser ideologia. Nós temos uma situação com a qual não podemos alterar, que é a estruturação do mercado do nosso arrendamento, porque o nosso arrendamento, tanto tem sido destruído, mas devido ao pouco investimento do Estado, nós de facto temos 2% de parque público e 98% de parque privado. Noutros países é muito mais, evidentemente na Áustria. Porquê? Porque houve a guerra. E as casas foram todas destruídas, deitadas abaixo. Portanto, nós não podemos, pura e simplesmente, agora estalar os dedos e dizer isto era tão bom, vivemos em Viena e temos aplicado a destruição total de Viena e temos tudo isto dos nossos Estados. Não existe. Nós vivemos em Lisboa e, felizmente, Lisboa não teve a guerra. Tanto assim que tivemos imensos refugiados cá. Portanto, é evidente que não tivemos a destruição das casas todas, tivemos destruição de casas com os arrendamentos, neste caso, o congelamento das rendas, que de facto destruiu os imóveis de Lisboa. Devo dizer, há uns anos, penso que até o Jornal de Negócios referiu isso, saiu um estudo dizendo que eram precisos 8 mil milhões de euros para reabilitar os imóveis de Lisboa, que era 10% do dinheiro que podíamos emprestar à Troika. E esses 8 mil milhões de euros ninguém os tinha. Não tinha a Câmara, não tinha o Estado, não tinha os proprietários privados. Como é que Lisboa foi reabilitada nos centros urbanos? Graças ao investimento privado pelo alojamento local, quando o alojamento local se tornou um negócio que deu para compensar isto. Ora, depois de ter-se feito este investimento todo, agora chega-se, estala-se os dedos e diz o alojamento local é para proibir.
Mas alguém passa pela cabeça de que isto é possível funcionar num Estado de Direito numa situação deste género. Isto não é, quer se queira, quer não, as coisas têm que funcionar de uma forma respeitando os direitos. Não estamos, pura e simplesmente, em posições que digam isto tem que ser feito desta maneira e vamos, neste caso, proteger a habitação. Porque quando protegemos uns, afastamos os outros. Porque devo dizer, eu não acredito neste momento, nós já não estamos em 75. Em que era possível, de facto, as pessoas, se alguém não arrendasse, eram capazes de o pôr na prisão com facilidade. Aqui, se houver uma contestação deste género, eu garanto que isto vai tudo para tribunal e garanto que os tribunais afundam com toda a discussão que se vai causar com este tipo de arrendamento coercivo, porque não se queira fazer comparações. É completamente diferente nós dizermos há um arrendamento coercivo em caso de obras coercivas que se aplica a muito poucos casos. Nós dizemos que vamos aplicar isto a toda a gente dos 87% que não aplicam as segundas habitações em arrendamento. Porque se isso for isso, eu garanto que nós temos aqui um seríssimo problema. Isto não pode ser tratado com esta ligeireza e com estas coisas que está a ser feito neste caso, porque isto rebenta completamente com o setor da habitação. É essa a minha opinião. E não é isso que resulta da proposta? É isso, desculpa, mas é a proposta, não neste são caso. Quer dizer, está delimitado. Não está nada delimitado. Os imóveis podem ser objeto de... O que a proposta faz, e fez uma coisa absolutamente inacreditável, que é mandar as câmaras fazer o trabalho sujo, que é no fundo dizer que fazia o seguinte. Isto houve tanta polémica. O IRU não, é as câmaras. Porque isto houve tanta polémica com esta história, porque o que se passou na altura foi quando o Governo veio com esta brincadeira, as câmaras disseram logo que no seu território isto não seria aplicado. E devo dizer, poucas câmaras, algumas fazem, poucas câmaras que sequer dão o passo que é aplicar o 159 de 2006. Acho que nunca ninguém aplicou. Por isso é que sou... Não, andei a falar com a Associação Nacional de Proprietários designadamente Lisboa. Poucas aplicam, porque isto é um conflito gigantesco com os municípios, como é evidente. Vamos lá ver. Eu, por exemplo, tive um caso aqui, na altura, já há uns anos, com o Presidente da Associação Lisboense Proprietários, é que foi indicado que houve uma Câmara, não vou dizer qual é a Câmara, não vale a pena, uma Câmara aqui na área metropolitana de Lisboa que tinha decidido, recebeu aquela comunicação do lado das companhias das águas e da eletricidade, a dizer que há consumos baixos. E disse, passa tudo a ficar com o limite triplicado. E eu limitei-me a perguntar-lhes onde é que está a audiência prévia, onde é que estão as medidas que tomam. Quanto a isso, foi revogado no dia seguinte e nunca mais falou disso. Portanto, no fundo, isto é a forma como isto... Portanto, não há assim tantas câmaras que se metam nisto, porque isto é um litígio. Agora, é completamente diferente haver um litígio sobre a fixação do IMI triplicado, que de facto há litígios nestes que nós fazemos, neste caso, ou ter uma situação que é para arrendar coercivamente. Porque a partir do momento em que metam lá uma pessoa em casa, aí eu garanto que é difícil ela sair. E há muitos casos em que, injustificadamente, triplicaram o IMI. Eu tive casos em que, por exemplo, tinha um prédio apenas e tinha uma zona do prédio que não tinha lá o contador e eles triplicaram o IMI para o prédio todo. Teve que se impugnar para revogar aquilo. Agora, imagino que tinham lá uma pessoa. Portanto, isto é completamente distinto para isto. Agora, o que é que se previa inicialmente? Nós fazemos isto e vamos meter aqui as questões. Quando as câmaras disseram que não o iam fazer, o que é que o Governo diz? Não, senhora, se não fizerem, tiramos o triplicar do IMI. Deve dizer, não há assim tantas que estejam a triplicar o IMI quanto esta hipótese, mas isto mostra bem, de facto, a forma como isto está a ser feito e a forma como as pessoas encaram os direitos fundamentais das pessoas. Já agora eu gostaria de acrescentar, o direito penal é um direito fundamental. O direito à habitação é um direito económico e social. Ou seja, não há propriamente aí comparação quanto a isto. E é como direito económico e social incumbe a sua relação ao Estado, não incumbe aos proprietários. O direito à habitação não é o direito à habitação dos outros. Isto fica bem claro quanto a esta situação. É só. Olhando um bocadinho para as questões fiscais, Doutora, esta proposta traz várias isenções, vários incentivos aos proprietários, vários incentivos ao arrendamento. Diria que vai no bom caminho ou eu acho que falta aqui o essencial. O essencial não foi feito. Todas estas isenções por aí afora é tudo no arrendamento acessível. E se começarmos pelo arrendamento acessível, vamos ver se o arrendamento acessível é ou não viável economicamente. E o grande problema é que a maior parte dos investidores fazem as suas contas e o arrendamento acessível não é viável. Portanto, o que é que nós temos, o que é que nos resta aqui? Construção nova. O que é que falta em Portugal? Construção nova. O que é que nós vimos quando foi a reabilitação? Houve uma diminuição
o grande problema que nós temos na construção para a habitação é que a construção tem 23% de IVA. E esse IVA não é recuperável, porque as rendas não têm IVA. Isto não acontece na maioria dos países, são situações que acontecem em Portugal. Portanto, logo à cabeça, os promotores imobiliários têm 23% que pagar da construção que não podem ir buscar. Portanto, há aqui um custo de 23%, mais o IMT, 6%, mais o imposto de selo, portanto, isto chega aos 30%, mais todas as taxas que se pagam nos licenciamentos, mais a duração, mais os atrasos nos licenciamentos, portanto, isto vai dar 50% que os promotores imobiliários têm que colocar em cima das casas, quer para a venda, quer para arrendamento. Isto não foi levado em consideração. Nós vimos que quando se diminuiu o IVA para 6%, se fez as isenções de IMT e de IMI nas reabilitações urbanas. Nas áreas de habitação urbana foi um sucesso. Foi um sucesso. Nós temos as nossas cidades reabilitadas, com prédios reabilitados e novos, quando tínhamos cidades a cair, não é? Portanto, isto, quando tínhamos quer a cidade de Lisboa, de Porto e por aí afora, e portanto, se fizéssemos a mesma coisa para a construção nova, seguramente que íamos dar um salto quantitativo na construção nova, e isso permitiria ter muito mais oferta e, portanto, que os preços diminuiriam. Portanto, o essencial aqui não foi feito, não se pensou neste IVA, pensou-se para o arrendamento acessível, que eu tenho muitas dúvidas do arrendamento acessível, pelas contas que os investidores e que os, enfim, clientes nossos que querem investir fazem sobre o arrendamento acessível e, portanto, que não compensa, não nos cobra as despesas que tem, enquanto que, se tivéssemos estes benefícios fiscais, como se fez para a reabilitação urbana, isto era um incentivo enormíssimo à habitação nova. E ainda fez mais porque limitou, porque dentro destas áreas, portanto, as áreas de reabilitação urbana, poderia haver construção nova e deixou, esta legislação vem impedir isso. Portanto, ainda limitou mais a aplicação do IVA a 6%, em vez dos 23%. Ora, eu creio que isto não toca no ponto fundamental. Isto era fundamental que se tivesse feito para a construção nova. Na minha opinião, o que falta em Portugal é que se faz construção nova, não há construção nova. O setor público nunca fez nada. Nós vimos que naqueles anos, nos últimos 20 anos, de 2010 a 2020, o setor público, se formos a ver, a média é 17 casas por ano. Isto é ridículo. Portanto, quer dizer, quem tem feito alguma coisa tem sido o setor privado. Mas para isso temos que incentivar o setor privado. O setor privado investe, mas investe para ter lucro. Não faz parte, não é uma obrigação do setor privado fazer a política social que cabe ao Estado. Portanto, o Estado, haveria aqui várias coisas que o Estado poderia fazer para incentivar o arrendamento, nomeadamente no pagamento das rendas, se substituir só pagar rendas aos senhores, aqui, enfim, fala-se em alguma... Sim, fala-se, mas isso vamos ver o que é que isso significa e em que termos, porque isto aplica-se quase tudo ao arrendamento acessível. Portanto, acho que o fundamental foi esquecido. Luís Mendes, ao nível fiscal, acham que as opções são as adequadas ou nem por isso? Sim, parece-nos que as opções... Achamos que as opções... Sim, já, mas pensamos que as opções podiam até ser mais drásticas. Por exemplo, a questão de indexar a carga fiscal à durabilidade dos contratos, efetivamente é uma medida positiva, mas repare, de facto aqui concordamos em parte com o que a doutora Filipa diz, não é? Porque continua a ser muito elevada. Deixem-me cá ver onde é que eu encontro isso. Sei que para um contrato de 5 anos, não é? Portanto, 20, portanto, ia baixando, mas ia baixando há aqui um elefante na... portanto, exatamente, entre 2 anos 28%, mantém os 28%, ia ser muito menos, mas pronto, mantém. Entre 2 a 5, exatamente. Ou seja, o que é que nos parece? Exatamente, até 5 anos 25%, entre 5 e 10, 15%,
O que é que nos parece? Que, efetivamente, nós compreendemos esse lado da parte da oferta e do imobiliário. E parece-nos importante, porque por exemplo, se tivermos em atenção as rendas antigas, os contratos antigos, percebemos que muitas vezes não compensa. E os senhorios estão a pagar efetivamente para ter os inquilinos. Eu falo até de um caso pessoal que conheço. Portanto, nós compreendemos isso. A questão é que, efetivamente, o que fazer neste momento? A crise é tão emergencial e tão urgente que a construção nova... Há aqui duas razões para a construção nova não ter sido avançada pelo Governo. A primeira é que já não é de todo uma tendência que é muito bem vista em termos internacionais, do ponto de vista de normas, quer da União Europeia, quer pelas Nações Unidas, no sentido de suprimir as questões do direito à habitação em países desenvolvidos. Portanto, a questão da nova construção, e num país em que tem um superávit de 1.400.000 casas, para além de famílias, portanto, existem 1.400.000 casas para além do número de famílias, esse argumento não parece funcionar, porque, embora a oferta e a procura sejam leis clássicas da economia e comprovadíssimas, e de facto a gente sabe que funcionam, a habitação não é per se um bem como outro qualquer. Ele tem aqui algum tipo de carga que permite que se introduza ou que se extraia mais-valia, não é? Em função de amenidades, localização, etc. Até de perspectivas e narrativas do próprio mercado, que é sempre socialmente produzido, a gente sabe, e nós somos o país, agora nós somos sempre qualquer coisa a mais, e infelizmente, não se ideia, nós somos o país com o maior número de superávit de casas. Portanto, não é uma questão do número de casas existentes, é talvez da qualidade, é talvez das que estão ou não no mercado. É onde estão, é a localização das casas. Também, mas repare, 725... Doutora, eu nunca vi esses números. Mas 720, mas eles estão no censo de 2021. Já vi. Agora que temos uma oferta superior, à procura, a tendência das casas era baixar. Claro, mas repare numa coisa, as casas estão construídas. Não é isso, não elas baixam, não estão quer dizer, no mercado. nem as rendas. Não estão no mercado, estão aonde? Não estão paradas. Nós temos 725, nós temos 720. Eu não ia perder o meu tempo, desculpem, assim, para atropelar um pouco a questão. Não, a questão do devoluto e do vago é fundamental. Parece-me que, para a questão aqui, embora depois em termos operativos seja essencial, como a doutora disse, não parece que, não seja a questão. A nosso ver, uma casa serve para ser habitada e morada. E se está fechada, vaga, devoluta, não cumpre uma função social e económica, e, por exemplo, uma casa de veraneio, segunda residência, uma casa imigrante, é uma casa que cumpre uma função, temporalmente. Portanto, estamos a falar de casas que estão sem cumprir essa função no centro das cidades. São décadas de casas paradas. Ninguém percebe o que é que elas estão ali a fazer, não é? Efetivamente, elas têm que ser mobilizadas e encaminhadas para... Esses números foram referidos? Deixe-me só concluir já agora, doutora, porque os números são muito claros do ponto de vista do recenseamento, portanto, do recenseamento populacional, portanto, do censo de 2021, os números definitivos já saíram. E, efetivamente, o que nós temos são 725.000 casas devolutas, seja isto o que for. Ora, isto significa, e só na área metropolitana são 150.000. Na cidade de Lisboa são 48.000, sendo que 2.000 são do Estado, e penso que a variação já está a ativar um conjunto de medidas no sentido de colocar estas casas no mercado, e temos feito até com várias dezenas por mês, etc. Pronto, isto é importantíssimo. Portanto, nós somos o país da OCDE com o número maior de devolutos em termos de percentagens de estoque habitacional. 15% é um número a nível nacional, até conhecido, o que revela que as suas causas podem ser estruturais, que é 15% a nível nacional, 15% aproximadamente na cidade de Lisboa, no município. Portanto, a nosso ver, as medidas em termos fiscais poderiam ser um bocadinho mais drásticas. Voltamos a dizer que é fundamental também associar a carga fiscal à questão dos valores ou não especulativos das rendas por metro quadrado, porque há diferenças substanciais. Também defendemos, por exemplo, que deveria haver um sistema, tal como existe o Registro Nacional do Alojamento Local, devia existir um Registro Nacional do Arrendamento. Ou seja, uma plataforma que tornasse de uma forma transparente a oferta que existe no mercado. Em que condições está? Estado de conservação? Qual é a área?
qual é a tipologia, qual é o valor de renda, e portanto aí seria fácil calcular a renda por metro quadrado e perceber se é especulativo ou não, e de facto isso ajudaria a tornar o mercado muito mais transparente e a conseguir, por exemplo, combater o arrendamento informal, que é também outro elefante aqui na sala que eu acho que tem que ser falado. E eu, sinceramente, eu estou convencido que o Ministério não toca nessa matéria e não avança com esta plataforma, porque é uma caixa de Pandora que se abre. E nós sabemos que tem muito a ver também com os valores baixíssimos que os portugueses podem pagar pelas rendas, a gente sabe isso. Já há toda uma questão também de política de direitos laborais e de valorização de salários que deveria aqui também ser chamada à mesa e que me parece fundamental. Mas, de facto, a construção nova não nos parece. A gente percebe essa pressão que o imobiliário está a fazer, mas num país com um superávit de 1.400.000 casas, não é de todo, mesmo que metade estejam em condições duvidosas de habitabilidade, não é de todo, e isso é do ponto de vista até ambiental e do ordenamento do território, neste momento, eu não quero dizer criminoso, pronto, é um bocadinho exagerado, mas na escala da agenda europeia, essa tendência é de todo posta de lado, e num país como Portugal, muito mais. De qualquer forma, temos agora uma aposta em construção nova, até por parte das autarquias, com o programa Primeiro Direito. É verdade, Filomena, e deixe-me até dizer isso, porque eu acho que fez aqui um comentário muito injusto ao Primeiro Direito. Há aqui, efetivamente, as câmaras municipais estão a fazer um esforço muito grande em articulação com o Estado Central no sentido de operacionalizar uma política pública que esteve parada durante anos. Um setor que esteve esquecido durante décadas. Um pilar claramente adiado do Estado Social. E aqui concordamos, penso eu, todos na mesa, que isto é uma questão de Estado, não é? Ora, e que exigia, de facto, volto a referir aqui, um pacto de regime. Ora, precisamente, o Primeiro Direito tem dado, através das estratégias locais de habitação, tem conseguido pôr cá fora, não no mercado, porque não é mercado, portanto é uma questão de suprimir necessidades de grupos muito vulneráveis, refugiados, imigrantes, portanto a população num estado de direito à habitação muito condicionado e com grandes vulnerabilidades e precariedades, e de facto as câmaras estão a fazer um esforço, só que é preciso ter algum tempo, não se pode recuperar em 5 anos algo que durante décadas não se fez, e portanto eu penso que é de valorizar essa matéria. Portanto, o parque público, enfim, temos 2% de parque público. Tem que ser claramente alargado. A construção é uma coisa que demora. Professor Menezes Leitão, houve aqui, aparentemente, por parte do Governo, alguma tentativa de incentivar os proprietários com medidas fiscais, com incentivos, com apoios para aqueles que não podem aumentar as suas rendas porque são contratos anteriores a 1990. Ainda não se sabe que apoio é que será, mas aparentemente vai haver um apoio. Com apoios também para o facto de não se poder ir além dos 2%, tal teto de aumentar as rendas. Não é suficiente, do vosso ponto de vista? Pois, o problema é que não há apoios nenhum, vamos ser sinceros, relativamente à questão que existe aqui. Há incentivos fiscais que estão na proposta. Vamos lá ver se vemos as coisas da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu costumo dizer sempre o seguinte: se o negócio for mau, por muitos em bom enquadramento fiscal que se dê, as pessoas não o celebram. Ainda mais se for um negócio arriscado, que é a situação que existe neste momento. Porque neste momento o que as pessoas estão em pânico é que se celebrar um contrato de arrendamento podem ficar sem as casas. Porque o Governo tem feito prorrogações de contratos, tem feito proteções, tem alterado as regras. Nós chegamos a casos de ter pessoas que chegam à instituição e que não sabem que lhes alteraram o prazo dos contratos em 2019. Isto, quando alguém descobre isto, deixa de livrar do contrato imediatamente, ou seja, um contrato por um ano, e dizem-me agora que ele dura por 3, sem ninguém ter sido informado. Isto é uma quebra de confiança gigantesca. E quando acontece uma coisa destas, lhe disseram, mas você tem um benefício para o contrato por 20 anos. Mas alguém sabe se o benefício vai durar os 20 anos. Porque o que se tem vindo a verificar, olha para o que se passou no alojamento local. Quando o alojamento local foi lançado em 2015, tinha um enquadramento fiscal brutal. A seguir foi sucessivamente arrebentado e agora vai ter uma contribuição extraordinária. E só passaram 8 anos. Em 8 anos nós passamos de benefícios fiscais brutais para uma contribuição extraordinária e brutal também. Portanto, nestes casos, agora, quando um proprietário olha para esta forma como este bem trabalha, diz o seguinte: mas quem é que acredita num benefício fiscal? Amanhã eu vou celebrar um contrato de arrendamento por 20 anos, quando o benefício fiscal pode ser revogado amanhã, no próximo orçamento. Portanto, isto é a situação que existe em termos de benefícios. Portanto, quanto a este aspecto, relativamente quanto ao caso dos arrendamentos das rendas congeladas, também não há benefício nenhum, porque o que se passa neste caso, a situação é esta, e eu já chamei a atenção, nós estamos a proteger inquilinos que ganham até 57 mil euros anuais. Portanto, ele não faz qualquer sentido. Mas como o Governo é pró-inquilino, mas não temos visto toda a sua política tem sido assim, o que sucede neste caso é que, ai Jesus, não queremos, e desde que isto passou, o que estava previsto, é preciso recordar, o que foi deixado pelo Governo anterior foi
atualizar as rendas até o montante do valor fiscal do imóvel e pagar aos inquilinos a diferença que não pudessem pagar em termos de um subsídio. O Governo fez imediatamente, não pagamos subsídio nenhum, os proprietários continuam a prorrogar o contrato e agora chegam ao fim, depois os proprietários têm esperado 11 anos, estão à espera deste caso, dizem assim, agora acabou-se isto e vamos dar uma compensação qualquer, mas ainda nem sabemos qual é. Quando alguém fala nestes temas... E é só a partir de 2024? Isso é a partir de 2024, aliás, basta ver o travão às rendas que foi feito agora, os 2%, precisamente, foi também catastrófico para a crise do arrendamento. Foi provocado precisamente por isso. Porque as pessoas, no fundo, disseram estamos a quebrar um princípio que já existia desde 1985, é que a renda era atualizada de acordo com a inflação. E já houve inflações muito superiores a esta. E nessa altura, ainda me lembro de inflações quase nos 30%. E a renda era atualizada com a inflação. Nunca ninguém pôs isto em causa, a não ser este governo. É a situação que se coloca aqui. E disse logo, não, vamos subir de fazer metade das rendas em 2% quando a renda são 5,43%. Mas há uma compensação aí. Não há nenhuma. Não. Filomena, parece que nós estamos a falar de uma coisa prática. Mas não há. Não há nenhuma, por razão seguinte, porque os senhorios comem em 2023 quando vão ao supermercado, não comem em 2024 quando se tem o assento no IRS. Isto é, as pessoas não estarem a pensar com quem estamos a falar. Estamos a julgar, estamos a falar com empresas, de grandes empresas imobiliárias, estamos a falar de pequenos proprietários que precisam da subida da renda se não têm dinheiro para pagar a comida. É precisamente isto que estamos a falar. Quando o Governo diz que em 2024 vamos compensar isto no IRS, a maior parte dos proprietários deve dizer não paga IRS nenhum, porque não tem rendimento suficiente para pagar. Neste caso, relativamente aos pequenos proprietários. Portanto, este tipo de medidas é a anedota total do ano. É preciso pensar nas coisas assim. Se olharmos para estes casos, nós ficamos, sinceramente, absolutamente, o resultado que isto deu foi que as pessoas fugiram a correr de renovar os contratos de arrendamento. Portanto, ou seja, no fundo disseram, não vamos denunciá-los e vamos colocando aquilo. Nós estamos com a inflação neste momento. A inflação que tinha sido praticada era 5,43%. Neste momento estava em 9% já. Ora, as pessoas que já não têm dinheiro com a renda estão para comer. E, no fundo, o resultado que os proprietários pensaram foi, bem, isto está a voltarmos aos velhos tempos dos anos 70. Toda a gente tem direito a subir com a inflação, exceto as rendas. As rendas ficam relativamente neste caso. E por isso tivemos casos que a Troika veio cá precisamente para resolver isto, tínhamos casas no centro de Lisboa que pagavam 5 euros de renda, porque ninguém quis subir as rendas para este caso. Agora, quando nós chegamos neste ponto, com esta ideologia fanática, que diz o seguinte, não senhor, nós nem sequer pensamos no que estamos a fazer, vamos compensar. E depois eu rimo à gargalhada, vejo o Governo a dizer isso e diz o Presidente da República, mas ele está a pagar aos proprietários para não subirem as rendas, que é uma anedota, porque precisamente basta ver quem não conhece o funcionamento do sistema fiscal. O sistema fiscal em 2024 que se faz com o centro do IRS, e para isso é preciso que haja IRS para pagar, para isso é preciso que haja rendimento. Ora, as pessoas com as rendas congeladas ou com rendas baixas não têm rendimento para pagar IRS. E precisamente por isso tudo isto é uma cortina de fumo que simplesmente não resiste ao mais leve sopro. Mas nós sabemos fazer contas, não se deixamos enganar com facilidade com algumas indicações quanto género. Portanto, eu vou dizer, e repito isto vezes sem conta, este pacote está morto à partida em termos de eficácia. Podem avançar com ele, podem fazer o que quiserem aqui. Efeitos, vai ter certo. Portanto, ou seja, neste caso aqui, porque se coloca aqui, não há possibilidade de refazer os proprietários comprarem a confiança que já perderam no dia 16 de fevereiro, como já tinham perdido antes, em 2019, como também com estas questões todas. E eu volto a dizer o seguinte, a grande política deste governo, que é de facto, precisamente, a ideologia extrema, é dizer o seguinte, não, nós não queremos que o arrendamento continue a ser preto. É preciso subir o arrendamento público. Bem, ótimo. Para onde é que querem subir? 5%. De 2% para 5%. É a proposta que existe. Bem, continua a ser 95% das nossas privadas. E é afastando os proprietários privados que eu julgo que vão resolver o problema da habitação subindo o arrendamento público de 2% para 5%. É a maior anedota que alguma vez eu ouvi fazer. É basta olhar para os números, já dizia o outro, é só fazer as contas, não é? Tem este caso aqui, esta situação. Doutora Filipa, uma questão que está, enfim, relacionada de muito próximo com esta da habitação é dos vistos Gold, que o Governo aproveitou o pacote mais habitação para revogar o regime. Qual é que acha que vai ser o efeito desta revogação? Na habitação, nenhum. Isto representava 6% das vendas de imobiliário, 0,6% do total do volume de transações. Portanto, isto não vai ter algum efeito nos preços, não é? Não vai ter efeito nos preços, não vai aumentar. Não é por aí que se vai aumentar, porque esta percentagem é mínima. Portanto, os vistos Gold não é um problema para a habitação. Agora, isto foi um problema... Acho que foi mais uma medida ideológica. Ideológica,
Há alguma pressão da União Europeia neste sentido para os países europeus por causa das entradas de pessoas de países terceiros por esta via, não é? Mas eu acho que felizmente andaram para trás, porque uma das coisas que queriam fazer era que os vistos gold, portanto, isto só funciona para a frente e não é retroativa a lei, portanto, isto também, o problema que se cria aqui é mais um problema de confiança, não é? Portanto, isto podia ter sido aproveitado, os vistos gold, para soluções de arrendamento, para outros tipos de soluções, portanto, criar soluções alternativas e, em vez de estarmos a acabar com estes vistos gold, que não têm, volto a repetir, não têm efeito nenhum na venda de habitações, que isto 0,6% não é significativo, não interessa, e criou, de facto, uma instabilidade e uma desconfiança relativamente a outros países, principalmente porque o primeiro que saiu nos jornais internacionais foi de facto que íamos acabar com estes vistos gold com efeitos retroativos. Portanto, isto criou de facto... Foi a mensagem que passou para... Foi a mensagem que passou e essa mensagem que passou é muito negativa, portanto, cria a sensação que nós, a meio do campeonato, mudamos as regras do jogo. E, portanto, não temos feito outra coisa. Sim, eu ia precisamente pedir um bocadinho aqui o vosso apoio técnico nesta questão. Concretamente sobre os vistos gold, gostava só de dizer aqui algumas palavras. Tipicamente, o investidor que se candidata a uma autorização para este tipo de residência é um investidor que tem um poder de compra superior e, portanto, tem a capacidade de fazer um investimento financeiro elevado e, por outro lado, é um investidor que não pretende residir em Portugal, ou seja, pensar que um titular do visto gold rouba a habitação a pessoas que querem morar em Portugal é quase risível, uma vez que, primeiro, como investidor que normalmente compra para investimento e, portanto, o investimento passa por uma permanência que tem que ocorrer durante um período de pelo menos 5 anos e, por outro lado, quer ter retorno desse investimento. Grande parte dos arrendamentos que foram feitos em Portugal também foram feitos por investidores neste regime de investimento, uma vez que ou compravam imóveis que já estavam arrendados a outros titulares ou eventualmente reabilitavam imóveis para os arrendar e conseguir obter o tal rendimento que pretendiam. E, portanto, desaparecer com os vistos gold, em minha modesta opinião, é mais uma forma ou de dar resposta a uma pressão da União Europeia ou de se calhar camuflar a ineficiência do CEF que de facto nunca se conseguiu justificar e eu como advogada de direito imobiliário tive sempre algumas dificuldades em explicar aos clientes do escritório porque é que os processos não andavam com maior celeridade, porque é que não se conseguiam agendamentos, porque é que não se conseguiam despachos em tempo útil. Portanto, nós justificamos a nossa própria ineficiência afastando o investimento que foi essencial para reabilitar grande parte do parque imobiliário e, sobretudo, dos centros urbanos. Percebo que houve um momento em que houve uma saturação de mercado e que foi necessário, no fundo, desviar esta atenção do investimento imobiliário, que era um investimento limpo e simples e normalmente era o escolhido por todos os pertences candidatos ao chamado... Mais escolhido. Era o mais escolhido porque era o mais fácil, no fundo passava por um investimento de 500 mil euros e com 500 mil euros ou com 1 milhão de euros, no caso depois dos grandes centros urbanos, era-lhe permitido imediatamente candidatar-se a uma entrada na Europa com alguma facilidade. E portanto, tentou obviar-se a esta pressão
de investimento e a concentração destes investimentos, afastando-os dos centros das cidades com condições mais interessantes, e no meio da própria política instalou-se o pânico, e as pessoas que continuavam a querer investir em Portugal e a querer continuar a reabilitar património, de facto foram afastadas sem uma justificação aparente. Portanto, os vistos gold não criaram um problema para a habitação, eles reabilitaram muito do nosso parque que estava vazio e que estava de facto devoluto. Isso sim, porque não havia dinheiro para o reabilitar, e eles trouxeram-no. Só acrescentaria que também, atualmente, os vistos gold podiam ser eram investidos no turismo, porque já não era permitido na habitação propriamente dita aqui no Sim, a não ser em regiões de baixa já densidade. estava afastada. Era possível perfeitamente criar alternativas na habitação, não é? e para imóveis comerciais e para escritórios, Exato, que era reais era uma alternativa perfeitamente viável e aceitável para continuar com este tipo de investimentos. Agora, de facto, se houve problemas com o CEF e houve problemas na avaliação de alguns processos e houve outras situações que não têm nada a ver com o problema da habitação, não é com o cancelamento Não é assim que se resolve. dos investimentos do visto gold que se resolve. Dr. Manuel Alexandre Henriques, acha que a Dra. Filipa já mencionou o facto do Governo ter recuado e de os pedidos que entraram depois de 16 de fevereiro passarem a ser aceitos. Acha que isso resolve, enfim, as questões que se colocam em torno da eliminação total do regime? Estamos para conhecer ainda a versão final do diploma, mas a verdade é que é uma questão também de eminentemente de prova, porque há investidores que adquiriram nos municípios onde tal é permitido imóveis na expectativa de poder reabilitar alguns edifícios ou fazer aquisições acima dos valores que ela indica, que já não seriam os grandes centros urbanos nem o litoral em geral, e de facto é gerado um clima de insegurança a partir de 16 de fevereiro, como se falou aqui, quer pelo professor Menezes Leitão, quer pela doutora Carla Leandro, quer pela doutora Filipa Arantes Pedroso, gerou-se um clima de insegurança e de retroatividade que nos vem lembrar tempos que não são muito saudosos, não é? No meu entender, o país está carecido mais do que nunca de receber investimento estrangeiro em imobiliário de qualidade. Nunca como hoje houve tanta carência, e vou aqui recuperar um conceito da primeira intervenção da doutora Filipa, do Build to Rent, que permitisse de facto não só dar resposta a estes investidores com qualidade, como aumentar o estoque de habitações disponíveis. Porque não fujamos à realidade, a questão é essencialmente económica. Assim como Lisboa, a grande área metropolitana de Lisboa, sofreu dramaticamente e até tragicamente algumas situações pela ausência de habitação nos anos 60 e 70, com os desastres que se conheceram de intempéries e de mortes e de bairros ilegais e de auges e de outras coisas, em vez de se encarar o problema de frente, e eu aqui vou dar ainda o benefício da dúvida ao Governo, estava previsto para amanhã, em Conselho de Ministros, serem anunciadas medidas urbanísticas que permitissem, de alguma forma, flexibilizar o planeamento urbanístico, recuperando as áreas urbanizáveis, até há pouco tempo atrás prescritas, mas agora tidas novamente como importantes, e que, no fundo, vão no sentido correto, vão no sentido de que há um movimento global, não é um movimento português, nem espanhol, nem francês, nem alemão, de centralização. As pessoas gostam de ver nas cidades e, efetivamente, há um problema habitacional nas grandes áreas metropolitanas portuguesas e é sobretudo por carência habitacional. E estes espaços, de facto, têm que ser criados e é um misto de medidas, e esse misto de medidas não pode, em caso algum, ser contra a iniciativa privada. Eu aqui tenho que fazer justiça ao alojamento local. O setor imobiliário estava decrépito depois da crise do subprime. No caso português, foi a reabilitação urbana, a par do alojamento local, que o levantou. É um facto absolutamente indesmentível. E, de facto, o que está a suceder agora, ao nível de quem investiu e de quem ajudou a trazer tantos turistas, tantos capitais para o nosso país, é, de facto, uma grande frustração
e esperemos, volto a dizer com uma nota de otimismo, que o Governo possa, de alguma forma, e o Parlamento em particular, emendar a mão e que se contrariam ou se criem medidas de sentido contrário às soluções tecnicamente erradas que são conhecidas. Portanto, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas se calhar pedia-vos um último comentário só para terminarmos esta conversa, que enfim, poderíamos continuar aqui durante bastante mais tempo. Doutora Filipa, posso começar por ti? Bom, eu também sou da mesma opinião com o Dr. Manuel. Acho que de facto era importante que isto no Parlamento levasse uma volta diferente, porque senão, em vez de mais habitação, vamos ter menos habitação, como dizia o Dr. Menezes no Ajeitão, e de facto não é o que nós queremos. Portanto, espero que haja aqui algumas soluções e que se pense que a construção nova, e se nós formos ver todas as transações que foram feitas em 2022, só 11% é que foi construção nova. Todo o resto foi reabilitações, mais em construções do que construção nova. E, portanto, eu acho que a construção nova seria, de facto, uma importante complementaridade para todas estas medidas, nomeadamente com a reabilitação, que se mantém e que as regras se mantêm, embora tenham diminuído a área onde ela é atribuída, porque a construção nova ficou de fora. E, portanto, acho que isto é um erro grande, não aumentarmos a oferta. Mas acho que aí o Ministério das Finanças está irredutível em relação a essa questão do IVA. É capaz de estar irredutível e não retirar isto, mas eu acho que vamos sofrer com isto e daqui a... Enquanto que eu acho que a construção nova em 3 anos poderíamos ter aqui uma enorme quantidade de construção nova que poderia alterar esta oferta e alterar os preços, e sem isto, daqui a 3 anos vamos estar exatamente na mesma. Muito bem. Dr. Luís Mendes, um último comentário sobre o que temos estado aqui a falar. Bom, rapidamente, então, parece-nos que o programa pode, de uma forma positiva, procurar agilizar algumas medidas interessantes para, efetivamente, alargar a oferta pública de habitação, procurar mobilizar parte também do património do faguto privado e colocá-lo em mercado de arrendamento acessível. Consideramos que, de facto, também a questão do alojamento local é uma questão estrutural. Neste sentido, não vemos com olhos necessariamente tão tendenciosos, do ponto de vista positivo, esta restrição total do alojamento local. Achamos que ele tem que continuar a ser regulado em seio do centro das principais cidades. Percebemos que é uma realidade que tem uma diversidade geográfica muito grande. Não se pode permitir que bairros do centro histórico consigam comportar 50%, 60% do seu estoque habitacional em alojamento local. Gostávamos também que a reabilitação urbana que fosse feita... Mas conhecem alguma importância? Com certeza, e é até, aliás, tanta é a importância que durante a pandemia 3.000 unidades de alojamento local em Lisboa migraram para o arrendamento de média ou longa duração e os preços baixaram 15% em 6 meses. Portanto, isso mostra o peso que o setor tem também no mercado de habitação e demonstra que ele tem que continuar a ser regulado, se não necessariamente. Nós temos estado a discutir isto também com a Associação de Alojamento Local, com o Dr. Eduardo Miranda. Percebemos que, de facto, aquela taxa é um pouco, portanto, é desmesurada relativamente àquilo que é o rendimento dos proprietários em média do alojamento local. Agora percebemos que há aqui uma causa, o alojamento local desvia casas que poderiam estar no arrendamento para o arrendamento de curta duração e o alojamento turístico. Portanto, percebemos isso e quando existe um Estado de Direito com planeamento e ordenamento do território, não é? Que o planeamento regional e urbano atente ao equilíbrio de interesses contraditórios, parece-me que é de bom senso que não deixar que bairros autênticos, característicos, até reabilitados, sim senhor, possam ter taxas de alojamento local que ultrapassem os 20%. Portanto, aí pedimos que a regulação continue a ser feita a bem do ordenamento do território e do direito à habitação. Enfim, para nós, o que nos satisfaria era efetivamente a revogação
Funeral de 2012 e a promulgação, que é mais do que necessária, de uma lei do arrendamento que seja efetivamente equilibrada entre os direitos e os deveres dos senhorios e dos inquilinos, uma lei que garanta segurança ao mercado, mas também ao direito à habitação, que permita proteger os inquilinos mais vulneráveis numa situação de despejo, que não tenham alternativa habitacional a isso e que ao mesmo tempo proteja também os senhorios de não ter que arcar com o ónus social, digamos, da dificuldade que o inquilino passe. Eu acho que é possível. Eu escrevi esta semana no domingo um artigo no Público, não sei se tiveram a oportunidade de ler, foi um contributo modesto, mas humilde, para a questão, escrevi-o com o professor Jorge Malheiros, do IGOT também, eu sou geógrafo já agora, portanto, e pedíamos um pacto de regime, na verdade. Eu acho que esta matéria é uma matéria multidimensional, muito complexa, muito multifatorial, e se viu-se aqui pela complexidade das agendas e dos interesses e das posturas aqui na mesa que, com todo o respeito e sabedoria, colocaram os seus argumentos. Era necessário efetivamente equilibrar aqui uma posição entre a direita e a esquerda, entre os inquilinos e os senhorios, entre a habitação e a propriedade, a bem do país, a bem do interesse nacional. Muito obrigada. Professor Menezes Leitão, este equilíbrio é de alguma forma possível? O problema é que isto é o discurso que estamos a ouvir desde 2015 e vamos até aqui. Portanto, ou seja, sempre se disse que era preciso reequilibrar os direitos dos inquilinos. Já surgiram N medidas quanto a isto. Surgiu a lei de 2019 precisamente para dizer que era para reequilibrar, mas nunca ficam satisfeitos. Querem sempre mais reequilíbrio e sempre mais prejuízo para os direitos dos proprietários e o resultado está à vista. É que as pessoas, quando têm, simplesmente aparecem a dizer são os maus da fita e têm que ser prejudicados. Bom, enfim, este pacto do regime deve ser simultaneamente o pacto do arrendamento coercivo, que é de facto, no fundo, também a proposta que não se pode recusar, que é, no fundo, este tipo de questão. Ora, isto não é a forma correta de tratar os assuntos. Quanto à lei de 2012, é preciso não esquecer isso. A lei de 2012 foi a única lei neste país que permitiu aumentar o arrendamento. Porque eu lembro-me, quando era criança, que eu via escritos nas janelas. Nunca mais vi durante toda a minha adolescência e idade adulta. Quando surgiu a lei de 2012, voltaram para ser escritos nas janelas. Quando voltou este governo, os escritos nas janelas desapareceram outra vez. Portanto, o que significa, de facto, que a partir do momento em que os proprietários percebem que não estão a ser perseguidos e que têm uma lei que lhes dá confiança no mercado, elas colocam, na verdade, as casas no mercado. E se tiver as casas no mercado, os inquilinos ficam muito mais protegidos. É preciso ter isto presente, porque se o inquilino tiver um litígio com o senhorio e disser, eu não vou para não estou satisfeito com esta casa, passo para a casa ao lado, a casa ao lado está no mercado de arrendamento, com certeza que a posição dos inquilinos é muito mais forte. Quando nós fazemos esta pressão absurda, quer dizer, não senhor, temos que manter quem está, neste caso, manter os arrendamentos congelados, garantir que nunca há despejo em situação nenhuma. O resultado é que ninguém consegue mudar de casa, o que só com o problema de mobilidade. E segundo, os jovens não têm possibilidade de arranjar casas novas, porque nós estamos, de facto, a proteger situações que não se justificam, que é, por exemplo, casas gigantescas no centro de Lisboa que são ocupadas por uma ou duas pessoas. Quanto à questão do alojamento local, também deve-se dizer o seguinte, o alojamento local não tirou casas a ninguém, porque as casas que o alojamento local ocupou estavam desocupadas. É preciso reconhecer, no Rossio vivia um casal, há uns anos, aquilo estava deserto à noite, eu me lembro disso, era perigosíssimo lá ir, havia um casal em todo o Rossio que vivia lá. Em Alfama também, enfim, é capaz de viver um pouco mais, mas grande parte das casas estavam fechadas. Quando as pessoas começaram com a reabilitação, é que de facto começou a haver muita gente que achou muito pitoresco ir morar para os bairros do centro de Lisboa. Porque Lisboa era um deserto à noite, portanto não havia ninguém a habitar. É preciso não esquecer esta situação e não tínhamos turismo. Eu lembro perfeitamente em 2007 que aconteceu uma coisa curiosíssima, antes de começar esta situação, que eu... Na altura, no meu escritório, fazia-se uma rotatividade em que a pessoa ficava cá em agosto. Eu, nessa altura, fiquei em agosto e não havia nenhum turista. E a cidade estava deserta em agosto. Na altura, ninguém se queixava que a cidade estava deserta em agosto. Toda a gente desaparecia. Agora, quando apareceram os turistas, que de facto trouxeram e aumentaram a nossa economia e aumentaram o emprego, e deve dizer, durante a Troika, o alojamento local dos quartos foi que permitiu a muita gente sobreviver, conseguiram sobreviver com o alojamento local dos quartos. Bom, agora, neste momento, nós estamos a entrar, de facto, numa deriva que é, pura e simplesmente, pôr em causa o que existe em termos de enquadramento. E eu volto a dizer o seguinte,
Nós não conseguimos ter um setor de habitação a funcionar quando as regras mudam a toda a hora. Cada vez que alguém faz uma manifestação, ou faz uma proclamação, ou escreve um artigo, qualquer coisa, que aparece imediatamente o Governo a dizer que as regras têm que mudar. Quando isso serve, as pessoas deixam de acreditar. É esse o problema que nós temos aqui e é esse o problema que voltamos a ter outra vez, porque já tivemos, repare, a reforma de 2019 foi uma reforma gigantesca, sempre a favor dos inquilinos. 3 anos depois. A reforma final não serve, queremos outra. Enfim, e depois deste pacote mais habitação, daqui a 3 anos voltava a ser que o discurso é sempre o mesmo. E quanto a isto, o resultado acaba por ser este. Olha, por exemplo, uma das hipóteses. Falámos do Build to Rent, que ninguém quer investir, portanto ninguém acredita nesta situação, e que isso é um fator importantíssimo. Mas também a reabilitação urbana, que hoje em dia também está afastada. Porquê? Porque não se lembraram de proibir as multas para obras, quando a pessoa tivesse uma pessoa com mais de 65 anos lá. Portanto, um prédio podia ser todo reabilitado para colocar inquilinos, basta lá estar uma pessoa com mais de 65 anos e já não há denúncias para obras. O resultado. E isto resolve o problema da habitação? Não. Torna o problema muito complicado. E por isso nós estamos a viver num país em que, infelizmente, eu tenho que dizer, os velhos não têm presente e os jovens não têm futuro. Isso é efetivamente o que este Governo nos dá com este pacote de mais habitação. Para mim é menos habitação. Muito obrigado. Professora, obrigada. Obrigada a todos. Agradeço as reflexões que partilharam aqui connosco. E passo a palavra ao Dr. João Massano para encerrar. Muito obrigado, Filomena. Essencialmente, penso que estamos todos elucidados quanto às diversas posições que aqui foram expressas, todos percebemos os argumentos, tivemos uma discussão calma, equilibrada, mas assertiva na argumentação, e é isso que se pretende com este podcast. O Pode Esclarecer é que todos possam vir aqui debater e, em liberdade, dizer o que pensam e podermos todos pensar sobre o que aqui for dito, refletir. É isso o nosso objetivo, é este o objetivo do Conselho Regional de Lisboa. Em nome do Conselho Regional de Lisboa, agradeço aos nossos convidados que fizeram e tiveram a gentileza de vir aqui a esta hora da noite. Foi um prazer receber-vos. As portas do Conselho Regional estão sempre abertas para vós. E, Filomena, muito obrigado pela excelente moderação, e a vocês que nos ouviram e que nos vão ouvir no futuro. Espero que tenha sido clarificador. E voltaremos num breve podcast, aliás, em breve noutro podcast, sendo que saliento só 2 temáticas que estão a ser bastantes vezes abordadas no nosso podcast, que são a questão da saúde mental, que tem tido alguns episódios e vai ter mais, a questão da deontologia dos advogados, que vai iniciar um ciclo, conversas sobre deontologia. Penso que na próxima semana estejam atentos, mais temas surgirão, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.